Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vim comentar, né? Minha experiência com pedófilo. É, eu vi aquele caso Bárbara, eu vi aquele caso Bárbara e eu fiquei assim muito enojada, como é que o ser humano tá cada vez pior. Mas na Bíblia fala, né, que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. E como as crianças estão vulneráveis, como a gente não pode deixar mais uma criança. Eu lembro que, como eu era mais nova, minha mãe sempre mandava eu buscar pão. E eu busquei pão durante anos, assim, sabe? Eu tinha 8, 9 anos e eu ia buscar pão para minha mãe. E graças a Deus hoje eu tô aqui, mas eu sempre fui uma criança mais corpuda, maior do que as outras, mais robusta, né? Então, e minha mãe também alertava bastante sobre alguém chegar, pedir informação, não falar com estranho, essas coisas. E eu sempre fui meio cagona, assim, sabe? Então, mas mesmo assim, né? Criança é um ser inocente, não acha, né? Não vê maldade. Então eu fiquei muito triste quando eu vi esse caso. Eu vi ontem, sabe? Tipo, minha filha tem 8 anos e eu fiquei muito revoltada mesmo. Como é que tanto o caso da Bárbara quanto o caso da Lara, sabe? E são crianças assim, sabe? Meninas vulneráveis. Como o inimigo tá aí, né, na rua veio para roubar, matar e destruir. E eu fiquei muito revoltada mesmo, de ver como o ser humano é nojento. E eu vou contar a minha experiência que eu passei com um pedófilo quando eu tinha mais ou menos, eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos na época, seis, não, eu tinha 7 anos na época, exatamente 7 anos. E minha mãe, ela sempre me instruiu muito, porque menina, né? Minha mãe e meu pai, eles trabalhavam muito, porque a gente era 6 filhos, então, né, tinha 6 filhos para sustentar, então minha mãe e meu pai, eles faziam da tripa o coração, eles estavam sempre trabalhando. E final de semana era quando eles estavam em casa. Aí a gente morava numa casa e como meu pai e minha mãe trabalhavam, e a minha irmã mais velha começou a trabalhar também, aí ficava minha irmã Daniele, minha irmã Rosângela, minha irmã Michele, meu irmão Tiago e eu em casa. Aí tinha umas vizinhas, né? Tinha umas vizinhas, a gente morava num morro, num lugar bem íngreme mesmo, bem afastado mesmo. Tinha muito bambuzal, muita árvore, muita coisa assim. E eu vi, né, tipo assim, o livramento que Deus me deu. E esse vídeo aqui não é pra, tipo assim, pra se aproveitar de uma situação que aconteceu com essa criança. Não, é pra alertar as mães, alertar os pais, para não confiar em ninguém, não deixar seus filhos hoje em dia solto, porque hoje em dia não dá para confiar, não dá para confiar em ninguém mesmo, porque a coisa tá feia mesmo. Então, foi assim, eu e meu irmão tava brincando e a vizinha tinha duas filhas, né? E elas brincavam com a gente e tal, assim. E minha mãe não gostava muito que a gente ficasse na rua, não gostava muito que a gente ficasse na casa dos outros. Não gostava que a gente ficasse na casa dos outros, minha mãe não gostava. Ela, antes de sair, ela já falava: não quero vocês na casa dos outros, não quero vocês indo pra rua. Mas sabe como criança é, né? Minha mãe saía e eu, meu irmão, a gente era terrível, a gente saía mesmo.
Aí a gente foi, começou a brincar com essas meninas e tal, assim. Aí tinha umas folhas de, acho que é inhame, não sei explicar, taioba, que você joga água e ela fica rodando. Aí a gente tava brincando. Gente, eu me lembro de tudo naquele dia. Aí a gente tava brincando. Aí tinha tipo uma valazinha assim, uma vala, valeta, que passava água assim. Se fosse o rio, ia ser lago, né? A vala é aquele córrego fininho assim, né? Aí elas falou assim, vamos brincar lá no meu tio. Aí ela chamou a gente pulou e fomos. Aí chegando lá, nessa casa, né? O tio dela tava lá e ele tava rindo, brincando, como se ele fosse criança. Aí ele pegou, abriu a geladeira e botou a mão no bolso. Aí ele pegou, tirou goiabada, uma barra de goiabada e doce, né? E tirou R$ 10 do bolso. Aí ele botou em cima da mesa. Aí, sabe como é criança, né? Criança vê doce, criança fica louca, ainda mais eu, que até hoje eu sou louco do doce. Aí eu achei que ele ia dar um pedaço de doce pra nós, né? E tal. E, gente, meu pai e minha mãe não estavam em casa, tá? Só tava eu e minhas irmãs. Minhas irmãs estavam em casa e meu irmão tava brincando. E de repente, esse homem, ele pegou, ele abaixou as calças, ele abaixou as calças, botou um membro pra fora. E foi a primeira vez que eu vi, gente, a primeira vez que eu vi um, um membro de um homem. Foi a primeira vez, eu nem nunca tinha visto. E eu fiquei assim, meio assim, tipo, sabe? Quando a gente vê algo que a gente nunca vê e a gente fica meio tipo, o que que é isso? Aí ele falou assim, se vocês colocarem a mão aqui, se vocês colocarem a mão aqui, eu vou dar esse doce para vocês e vou dar esses R$ 10 para vocês. Aí, quando eu olhei aquilo, as meninas ficou lá brincando, rindo, e meu irmão já tava metendo a mão no doce. Aí eu peguei meu irmão pela mão, puxei e saí correndo. Porque minha mãe, ela me instruía muito. Eu sabia que tinha algo de errado ali. Porque uma que eu nunca tinha visto um membro de um homem. E foi a primeira vez que eu vi. E outra que minha mãe, ela sempre falava, ó, Juju, se te oferecer, ó, te dou isso, te dou aquilo. E deixa eu pôr a mão aí, deixa eu pôr a mão aqui. Minha mãe, ela me instruía muito. Minha mãe, ela saía para trabalhar chorando. Porque tinha que deixar a gente, sabe? E eu puxei meu irmão, eu falei assim, vamos embora. Eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 8. Eu puxei meu irmão pela mão e fui embora. E saí correndo e contei para minhas irmãs o que tinha acontecido. E quando meu pai chegou, né? Eu contei para minha mãe, contei pro meu pai, mas só que a sobrinha dele ficou lá. Eu não vou falar o nome, é lá da minha cidade. E as sobrinhas deles ficou lá. Então, o que que deve ter acontecido, né? Ele já estava acostumado a fazer isso com essas meninas, né? Porque ele parecia uma pessoa acima de suspeita de tudo, uma pessoa boa, parecia uma pessoa que ninguém pensaria que faria uma coisa dessa. E ele fez isso. Ele fez isso. E eu achei que aquilo ali não tinha me traumatizado até ter uma filha. Aquilo me traumatizou demais.
porque hoje em dia eu tenho um cuidado extremo com a minha filha depois daquilo que aconteceu. É, eu não toquei nada nele, ele não tocou nada em mim, mas aquilo me traumatizou. E é assim, gente, que os pedófilos agem. É assim que essa raça age. Eles pegam, chama, brinca, ganha a confiança das crianças, oferecem doce, oferecem dinheiro. E às vezes são crianças pobres, são crianças que não têm dinheiro, são crianças que passam necessidade. E é assim que eles agem. Aí as crianças às vezes estão com fome, vai, come e faz essas coisas tipo assim, na inocência, na pureza, né? E, tipo, no caso, de tanto a minha mãe falar, eu fui muito esperta. Eu peguei e saí correndo dali. Mas muita criança não é instruída. Eu fiz esse vídeo, gente, para instruir vocês, mãe. É, cuidado com seus filhos, cuidado, tenha cuidado. Meu pai, ele ficou tão louco que naquele dia ele queria matar aquele homem. Se não fosse minha mãe segurar ele teria matado aquele homem. Mas eu observei duas coisas, tipo assim, e eu fiquei muito ligada. Outro dia eu saí com a minha filha, aí ela foi andando um pouco assim mais pra frente, porque eu não gosto que ela ande atrás de mim, eu gosto que ela ande na frente pra me ver. Aí ela tava andando assim um pouco mais na frente, aí ela foi atravessando e tinha um homem ele trabalhando ali, trabalhando como um pedreiro ali. E quando ele viu a minha filha, ele ficou enlouquecido. Ele ficou enlouquecido, ficou olhando assim, foi andando, largou as ferramentas e foi andando. Quando ele viu que eu tava logo um pouco atrás e eu tava observando tudo que ele tava fazendo, ele ficou todo sem graça. Ele ficou todo, sabe, descabriado, sem jeito e voltou assim. E ontem aconteceu a mesma coisa. Eu tava vindo da escola trazendo a minha filha. Eu deixo ela andando na minha frente porque eu gosto de ver ela na minha frente. Não confio em deixar a criança para trás. E tava passando um homem. Quando ele viu a minha filha, ele ficou olhando assim, ó, na saga. Aí quando ele me viu, ele ficou todo sem graça e foi passando a mão na cabeça assim e atravessou e tal. Gente, o que tem de pedófilo, essa raça nojenta, andando por aí, fazendo mal para as crianças. Mãe, pelo amor de Deus, não põe. Hoje em dia não dá mais para você mandar a criança ir comprar um pão. Eu ia quando era criança e eu tenho certeza que minha mãe mandava porque minha mãe não tinha aquele não tinha a maldade que tem hoje em dia, ou tinha, mas graças a Deus Deus me guardava. Mas é assim que o pedófilo age. Ele ganha a confiança das crianças, oferece doce, oferece dinheiro, oferece bala, e assim vai. Tipo assim, e as meninas são mais vulneráveis. Acontece também com o menino, mas as meninas são mais vulneráveis porque meninas são mais frágeis. É, então eu vi esse caso, eu fiquei enojada. O homem disse que não tinha nada a ver com o caso, o homem foi e se matou. Se ele não tinha culpa do cartório, para que se matar, né? Era para ele enfrentar de frente e falar, não fiz. Então eu como influencer, eu sei que meu canal não tem 100 mil inscritos, não tem 30 mil inscritos. Meu canal só tem 2.400, 2.320 inscritos. Mas isso é um alerta. Eu sei que muitas pessoas que assistem aqui são mãe, têm filho. Eu falo para vocês ter cuidado, para vocês não confiar em ninguém, porque a maioria desses
desses pedófilos, às vezes estão até entre aquela pessoa que você jamais desconfia, que você jamais acha que possa fazer e faz. E esse homem que fez isso, ele parecia totalmente, ele parecia uma pessoa, sabe, uma pessoa boa, que cumprimenta todo mundo, tá sempre rindo e não sei o quê, e parecia ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. E tava ali querendo abusar, né? Tipo, se aproveitar de tanto de mim, do meu irmão, quanto das sobrinhas deles. Certeza que da sobrinha deles ele se aproveitou. Porque a sobrinha deles ficou lá, pra você ver, é família, é sangue. A sobrinha dele ficou lá e eu puxei meu irmão e saí correndo. De tanto que minha mãe me alertou. E eu alerto a minha filha muito. Eu falo, filha, cuidado. Se alguém falar, ai, deixa eu pôr a mão aí, deixa eu pôr a mão ali, vamos sair. Menina, ei, se alguém vier pedir informação, a criança não tem como dar informação. Então, para que o adulto vai pedir informação? Eu falo para ela, eu explico para ela. Aí, outro dia, aqui na minha rua, tinha um vizinho que ele tava oferecendo bala para as crianças. Tava oferecendo bala. Aí disse que duas crianças entrou dentro da casa dele. Aí, tipo assim, é claro, né, minha filha, ela tava com a babá dela, ela tava sendo cuidada e tipo assim, ela ficou de longe observando. Ela tava com a babá dela, ela não estava sozinha. Ela ficou de longe observando. Aí ela veio e me contou. Ela falou assim, quando eu cheguei do trabalho, ela falou: "Mãe, eu tava ali embaixo brincando com a Rosa e eu vi quando o vizinho ofereceu bala e duas crianças entrou na casa dele. E eu não aceitei e não entrei, mãe. Eu não aceitei. Eu fiquei perto da Rosa. Eu falei assim, é isso daí mesmo, filha, porque eu instruo a minha filha, né? Depois que aconteceu isso comigo quando eu era criança, isso me afetou, porque por muito tempo e até hoje é difícil eu confiar em alguém, é difícil eu confiar em, principalmente homem, é difícil eu confiar, eu não confio. E foi porque por causa disso que aconteceu comigo quando eu era criança. Aquele homem não tocou em mim, não fez nada comigo, mas afetou a minha confiança nas pessoas, afetou a minha confiança nos homens, afetou a minha confiança em tudo. Imagine uma criança que passa mesmo todos os estágios com esses pedófilos, como afeta a vida delas. Então, mães, não confie em ninguém, não ponha seus filhos para ir na padaria. Eu vejo a minha irmã, meu sobrinho tem 12 e o outro tem 13. A minha irmã, ela não deixa eles ir nem na padaria sozinha. Aí às vezes eu falo, nossa, Rosana, mas eles já estão numa idade boa, não sei o que. Ela fala, não, não, não deixo. Porque às vezes, tipo assim, às vezes nem é um pedófilo, às vezes tem um aviãozinho ali, um cara querendo levar para as drogas, porque minha mãe não deixava meu irmão sair. Minha mãe só deixava meu irmão ir na padaria e no mercado buscar uma coisa, e eles aliciaram meu irmão com 12 anos, meu irmão começou a usar droga e minha mãe não sabia. Minha mãe não sabia que ele usava droga, demorou até minha mãe descobrir. E quando minha mãe descobriu, meu irmão já estava viciado. Meu irmão ficou anos viciado. E minha mãe não era de deixar ele sair. Minha mãe não deixava ele em lugar nenhum. Às vezes, minha mãe só deixava ele na padaria. Aí começou a assumir dinheiro. Eu tô contando a história aqui do meu irmão porque ele já contou a história dele. Ele abriu um canal para poder ajudar pessoas que têm vício e tudo mais. Então, para menina tem os abusos sexual e para menino tem as drogas que tá aí e tal, assim. Às vezes é melhor você ir lá e comprar do que deixar a criança sozinha, porque hoje em dia não dá para confiar, não dá para fechar os olhos e não dá para confiar em ninguém mesmo, em ninguém mesmo. Tipo, você tem que ficar de olho mesmo, porque hoje em dia
às vezes dentro do ser da família. Graças a Deus, a minha família não tem isso, graças a Deus. Mas meu pai, ele teve 5 filhas mulher, ele sempre respeitou todas nós. Minha mãe ficava na cabeça do meu irmão, Tiago, olha a filha dos outros, Tiago, respeita a filha dos outros. Minha mãe falava tanto com meu irmão, que meu irmão ele só namorava a mulher mais velha do que ele. Porque ele tinha medo de tanto minha mãe falar na cabeça dele, ele tinha medo de ficar com menina nova, da idade dele. Hoje em dia ele é casado com uma mulher que é exatamente da idade dele e tal, assim. Mas minha mãe, ela alertava muito meu irmão. Então, gente, alerta os filhos de vocês, conversa, senta, dá conselho, fala, explica, é, porque, tipo assim, e o pior que é difícil esses pedófilos ser pego, porque eles não cometem o, o ato, que é a concepção no ato, eles não cometem, mas, tipo assim, passa a mão aqui, passa a mão ali, põe a boca aqui, faz isso aqui. Então, gente, nem sei se esse vídeo aqui vai ser, né, excluído ou não vou poder passar. Mas eu só tô falando isso, gente, para poder alertar, tá? Essa foi a minha experiência com pedófilo. Essa foi uma da minha experiência com pedófilo, porque eu tive outra experiência com um pedófilo. Claro, não aconteceu nada comigo, mas eu contei isso daqui para ajudar vocês, mãe, a alertar os seus filhos, a como esses homens são nojentos, como é que esses pedófilos agem, que é nojento só de lembrar é um trauma para mim. E é isso daí, gente. Eu espero que esse vídeo seja para alertar. Compartilhe. Compartilhe com pessoas que vocês conhecem, que tem criança que às vezes, sabe, confia, às vezes confia em deixar ir na padaria, às vezes confia em deixar ir no mercado. E o perigo mora ali, ao lado, né? E foi esse o vídeo de hoje, gente. Compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Curte, compartilhe, para que esse vídeo possa chegar a bastante gente. E vocês sabem, né, que casos assim de alerta me chama muito a minha atenção e eu gosto de estar alertando, influenciando pessoas a como lidar nessa situação, a como instruir seus filhos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, gente.